Bom dia, queridos amigos. Hoje, numa sexta-feira, estamos caminhando para o encerramento de uma semana que com certeza proveitosa para todos nós, agradecendo a Jesus pela bênção do amparo e pedindo a todos que nunca se esqueça também da gratidão, porque muito temos recebido. Hoje nós vamos ler caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. A que tendes o que os assinala? Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto, as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance. Moralmente e intelectualmente são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que não se fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou de personagens sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possui, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e com todos os mendazas. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Nós vamos ler este trecho do Evangelho, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e que nós possamos, sem dúvida, elevar o nosso pensamento até a espiritualidade, para que ela possa facilitar todo o entendimento daquilo que o nosso irmão, o Espírito de Erasto, veio nos ensinar nesta manhã. Por isso, nós vamos convidar a todos a irmanar os nossos pensamentos na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Jesus, dai-nos força para que possamos contribuir com o bem-estar dos nossos irmãos. Que o seu Evangelho seja para todos nós o caminho redentor, para que nós possamos alimentar a confiança e a fidelidade dentro de nós. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento do planeta de transição. E talvez nunca tenhamos visto a multiplicação de seitas religiosas, de crenças. Tudo isso em nome de Deus, em nome de Jesus, convidando os nossos irmãos a viver momentos bem diferentes daqueles que o Cristo veio nos ensinar. E com muitas promessas, que são promessas em vão, porque nós todos que estamos a caminho da evolução, nós estamos procurando aprender para que possamos também servir a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso irmão. Por isso, meus irmãos, venho convidá-los a prestar bastante atenção no que o Evangelho desta manhã vem nos ensinar, para que nós possamos compenetrarmos da nossa responsabilidade enquanto espíritas cristãos. Ele começa falando: desconfiai dos falsos profetas. Para que eu entre em processo de desconfiança, eu preciso reconhecer quais são os caracteres daquele espírito que veio para trazer para nós revelações, conhecimento, recomendações. E nós vamos ver que Jesus, ele não foi um profeta. Isaías, Jeremias e outros, Moisés, sim, foram profetas, mas Jesus não. E é muito útil nesse momento que nós estamos, que a gente observe bastante as recomendações que o Evangelho nos fala, especialmente no campo da moral. Porque nós estamos vivendo uma situação que nos chama bastante atenção e às vezes nos preocupa, porque existem tantos ambiciosos que chamam os fiéis para suas igrejas, para os seus locais, cobram dízimo, cobram oferendas, cobram. E se mantêm daquilo de uma forma, assim, muito cômoda. E aqueles que são fiéis, que acabam sendo ludibriados, ficam numa situação, às vezes até, de muitas dificuldades. Então, nós precisamos esclarecer as pessoas contra esses impositores, que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Esse desmascarar não é com palavras, com ações. Então, nós temos que desmascará-los com as nossas atitudes no bem e no silêncio. E nós vamos ver que somente, Kardec dá um exemplo aqui, somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia no comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Será que Deus confia nesses espíritos que são ainda numa posição tão de falsidade, de ludibriar as consciências, dar-lhe a eles uma condição de trazer a verdade? Nós sabemos que a verdade foi trazida por Jesus e nós precisamos lembrar que todos aqueles que estão imbuídos dessa responsabilidade
também estão sendo convidados a ser honestos, sermos fiéis aos ensinamentos que o Cristo vem nos trazer. Então, nós precisamos buscar, como modelo e guia de todos nós, é o Cristo. E quando nós nos colocamos à disposição do Cristo, nós não estamos aqui para falar que nós somos um profeta, nós estamos realizando um papel que pode ser aquele de um discípulo, de esclarecer um irmão, de ampará-lo, de trazê-lo ao coração e fazer com que ele avance, tanto moralmente quanto intelectualmente. A doutrina espírita, ela tem um cabedal de conhecimento que nenhuma outra religião tem igual, porque ela se estende na filosofia. E da filosofia espírita eu não posso fugir, porque ela traz toda a imortalidade, os conceitos básicos e fundamentais que estruturam a lei de amor, de justiça. É preciso estabelecer dentro de nós a convicção da fé, uma fé lúcida, uma fé raciocinada. Então, nós podemos considerar eleitos do Senhor? Não sei, porque eu não posso dizer que isso é generalizado. Mas aquele que se esforça será eleito, sim. Nós vimos um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo, um espírito como Madre de Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, que não foram espíritas, mas tiveram a lucidez do amor do Cristo, do que ele veio fazer. Nós podemos perceber todos estes emissários divinos, Curadars, São Vicente de Paulo, foram espíritos lúcidos, e não foram espíritas, porque não precisa ser espírita, mas é preciso ter consciência do espírito que somos, isso sim. Por isso que a filosofia espírita, a ciência, a religião, ela vai fazer com que curvar o pensamento dos nossos irmãos. Então, os verdadeiros missionários de Deus, eles esquecem de si mesmo. Quando nós observamos um Francisco Cândido Xavier, na simplicidade que aquele espírito viveu, carregando um fardo físico com tantas dificuldades, com dores. Quantas dores de angina o Chico carregou durante os trabalhos, durante a sua existência. O problema com os olhos, mas a força do espírito era maior que tudo. A fé do espírito, a disposição para amar e servir, a renúncia. Estes eu não posso ignorar e não posso fechar os olhos para os seus exemplos. Queria que todos abrissem os seus olhos para a verdade. Nenhuma palavra. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Se você não se considera um profeta, e nem deve assim considerar, considere-se um simples trabalhador de Jesus. Que seus atos sejam coerentes com as leis de Deus. Que você não caminhe pelos passos da adivinhação, mas do esclarecimento. Que você possa auxiliar todos aqueles espíritos que precisam de nós, nesse momento de tanta dor, que precisamos agasalhá-los, que precisamos mostrar o valor da humildade para atenuar a força do orgulho, do egoísmo, que ainda traz no pensamento a altivez. Então, nós temos hoje, junto à nossa sociedade, às vezes nos nossos lares, quantos impostores, espíritos que são impostores, que querem pregar e querem nos convencer por palavras, mas não pelos atos, não pelos frutos, nem pelas construções. Então é preciso que Jesus
Ele que muitas vezes disse aos discípulos que o servo tem que saber mais que aliás, o servo tem que saber menos do que o Senhor. Então é isso que nós precisamos. Jesus sabe muito mais que nós, os espíritos superiores. Mas quando Jesus fala que ele não os chamaria mais de servos, mas de amigos, porque ele trouxe tudo aquilo que precisava trazer e confiava na postura dos amigos. Será que Jesus tem confiado em nós, irmãos? Será que nós temos sido amigos de Jesus? Será que nós já não queremos mais tirar proveito das situações da vida? É preciso que a gente reconheça o valor dos nossos atributos para que nós possamos aumentá-los, ampliar os seus trabalhos, a sua dinâmica, como nos diz Leon Denis, transformando-os em potências divinas, para que nós possamos acender dentro de nós as luzes da esperança. E quando Jesus nos disse, brilhe vossa luz, e para que eu brilhe a minha luz, eu preciso aprender a amar e a servir. Por isso que não existe nenhum trabalho que nos faça crescer mais do que o da caridade. O Evangelho nos diz assim: ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais os tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa é a questão. Observai-os e percrustai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes falta a qualidade distintiva do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes ao que o Cristo não tinha cupidez nem orgulho. Tenham olhos de ver, irmãos. Quantos espíritas, ou até mesmo os espíritos, estão falando aí em nome de Deus, mas são tão orgulhosos, tão prepotentes. Nós também somos assim, porque ainda não alcançamos as virtudes divinas. Mas, com a reflexão que a doutrina espírita tem nos ensinado, nós podemos seguramente ouvir aquilo que o Evangelho, que Erasto nos traz. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxima, numa época de renovação, qual a presente. Porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Não creiam, irmãos. Olha suas obras. Olha os frutos que ele tem dado. Não são com palavras que nós construímos. São com as ações no bem. E eles procurarão satisfazer na terra a sua vaidade. Mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Essa recomendação de Erasto é para todos nós. Sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Sejamos fiéis à doutrina espírita, para que Jesus conte conosco nos menores e mais insignificantes momentos. Mas Ele sabe que é aquilo que nós damos conta de fazer e que façamos por seu amor e façamos bem feito. Que Deus nos abençoe e que os espíritos amigos nos acompanham, estimulando a vigilância de nossos pensamentos, para que nós nos tornemos obreiros do Senhor. Obrigado, Jesus, que a doce e inefável paz do seu amor alimente-nos e sustenta-nos hoje e sempre. Ó Jesus, querido Mestre, nesta manhã de luz, rogamos pelo passe
por esta energia que nos alimenta, que nos abastece, que nos sustenta. Jesus, permita que nós possamos entrar em sintonia com esses benfeitores. Querido Mestre, que este amor, essa luz que penetra em nosso recinto íntimo, no condomínio espiritual do nosso ser, alcance os familiares, aqueles que mais precisam, e aqueles outros, Jesus, que também passam por suas dores. Fluidificai a nossa água, Mestre, para que nós possamos sentirmos fortalecidos pelo medicamento divino que diariamente é colocado para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco. Amigos, irmãos queridos, recebam com muito carinho em seu coração as vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que em nome de Jesus deseja-lhe paz e harmonia. Que assim seja.